Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio especial de Natal do Pode Ser Espírita. Nessa época do ano, nós costumamos celebrar o nascimento de Jesus e nós aqui decidimos fazer de uma forma a se concentrar no que a gente considera essencial: os ensinamentos e o impacto da presença do Mestre em sua passagem por esse mundo. É ou não é, Sandra? É isso mesmo. E por essa razão é que este episódio especial foi dividido em duas partes. Hoje começaremos pelo Sermão do Monte, o coração do Evangelho, onde Jesus nos apresenta de uma forma simples e profunda um mapa que nos leva à transformação interior, à paz e à verdadeira felicidade. E no próximo episódio, nós vamos acompanhar a trajetória de Jesus, sua chegada ao planeta, a revolução, o impacto que causou e ainda causa, sua paixão e ressurreição, para nos lembrar que o menino que nasceu na manjedoura trouxe muito mais do que somente uma história, trouxe uma nova forma de viver. E hoje nós estamos muito felizes porque é a primeira vez que nós fazemos o episódio do Pode Ser Espírita nesse formato aqui, só com apresentadores, eu, Leonardo, a Sandra, a Rosânia, hoje falando de um assunto que é tão caro para o nosso coração. Vamos começar então, meninas? Vamos, claro. E falar de Sermão do Monte, não só porque é a parte inicial, mas talvez a parte do Sermão do Monte, né, que chama de primeira atenção de quem estuda Jesus, de quem acompanha a passagem de Jesus, são as bem-aventuranças. Que a gente pode dizer que é um roteiro para a alma que busca a luz. Não é? É um caminho espiritual, ele está desenhado. Jesus não são só palavras bonitas, não são só instruções que a gente tem que, né, deixar passar. São comportamentos, são atitudes diante da vida que Jesus propõe para nós como uma forma da gente se transformar, encontrar a felicidade que a gente tanto busca, que às vezes a gente coloca, acho que está muito lá fora, né? E essa felicidade tá dentro de nós. Quando a gente fala de Sermão Monte e bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança ali que chama mais a atenção de vocês ou que toca mais o coração de vocês? É difícil escolher, acho que é difícil escolher uma. É difícil, Mas né? nós, nesse caso, teremos que escolher uma, né? E eu acho que você falou muito bem, se a gente puder só voltar um pouquinho na questão do Sermão do Monte, Sim. E é isso mesmo, é um roteiro de mudança, né? Sim. Porque Jesus trata ali nas bem-aventuranças de estados íntimos. E são esses estados íntimos a partir dos quais a gente vai ter os nossos comportamentos, né? Eles vão emanar de nós comportamentos, de tal maneira que nós nos sentimos, se estamos nos sentindo injustiçados ou não, se nós conseguimos construir em nós a mansidão ou não, e isso é muito importante. Jesus fala ali de humildade, Sim. de mansidão, Sede da de sede de justiça. justiça, fala da misericórdia. São tantos estados de alma que a gente tem que... E ele nos consola, né? Porque assim, ele nos alerta sobre esses estados, mas ele nos consola dizendo que nós vamos satisfazer esses estados. Aí depois vem uma prática, mas vamos lá. Eu escolhi. Você está querendo fugir, Rosana. Não tô não. Qual que é que mais toca? Tô pensando, ela tá tô voltando. processando. Ai, meu Deus, eu tenho que escolher um. É difícil escolher. É difícil. Mas eu escolhi uma que eu consigo, assim, compreendê-la também à luz da doutrina espírita num aspecto muito prático, que é o bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, verão a Deus. Jesus sabe que ele está falando ali para uma plateia, né, que não é puro de coração, que nós estamos ainda todos em construção. Então nos alerta desse estado íntimo, mas nos consola. Nós veremos a Deus. Como que nós vamos ver a Deus? Na construção dessas virtudes em nós, né? Como ver a Deus, ou no sentido de compreender a Deus, quando ele fala de misericórdia e nós não exercitamos a misericórdia? Quando ele fala de amor, de justiça, perdão, e nós também não conseguimos exercitar isso. Então, não se descortina para nós esse pai
que é amoroso, esse pai que cuida, quando nós não compreendemos isso, no mínimo, né, na nossa vida íntima. E aí estava lembrando da literatura, da doutrina espírita, André Luiz, Emmanuel, quando eles relatam aquelas situações no plano espiritual, de dor, de sofrimento, em que os benfeitores do bem estão ali para auxiliar, mas que por conta de não conseguirem perceber, ou seja, esse estado íntimo não favorece, não propicia, eles não conseguem nem ver, digamos assim, perceber ou sentir esse bem que está ali à sua disposição para ser apropriado, né? Então, por isso que eu escolho essa passagem, essa bem-aventurança, melhor dizendo. Bom, vamos lá. Quando nós falamos exatamente nessa questão do estado da alma, porque eu escolho aquela bem-aventurança que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E parece uma contradição. Como pode ser bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que chora? É uma contradição que é aparente. E por que ela toca tanto meu coração? Porque, independente da nossa condição social, da nossa condição financeira, política, da nossa etnia, independente do tempo, todos invariavelmente experimentam a dor, o sofrimento, em algum momento da sua vida experimentam o que é chorar as lágrimas. E essa mensagem, ela traz este consolo de que nós seremos consolados, mas, claro, a doutrina dos Espíritos vai então nos esclarecendo que é uma caminhada, que não quer dizer que Jesus simplesmente chegará e resolverá os nossos problemas. Mas como você disse, nesse caminhar, neste tomar consciência de nós, dessa nossa transformação, nós vamos ganhando recursos através do Evangelho. Vai compreendendo, né? Pois é. Para nós mesmos, em primeiro lugar, porque o Evangelho, ele é algo que previne as dores e as contrariedades, mas ao mesmo tempo é o que nos dá recurso para olhar esses desafios, essas dores de uma outra forma, de um outro prisma. Vai nos ensinando ali a nos relacionar e a ver o nosso próximo de outra forma. E aí nós entendemos e conseguimos enxergar em nós essas potencialidades de superar essas mesmas dificuldades e entendemos também que é através do próximo é que, neste contato com o próximo, é que nós vamos encontrando este acolhimento mesmo, porque, em primeiro lugar, nós buscamos nos acolher, a compreensão de nós e das nossas dores, e é assim que nós vamos em direção ao outro. Então, esta bem-aventurança é o que, para mim, dá a força para nós seguirmos fazendo as experiências que nós necessitamos fazer. A gente ouve, é muito comum nós ouvirmos, não só na doutrina espírita, mas em qualquer lugar, né, que quando a gente ora e quando a gente pede, Deus não tira de nós o desafio, né, ele nos dá força. E eu acho que é isso que também a Sandra estava falando, que eu considero muito importante, nos dar condições de superação, né, para essa transformação. E é extremamente consoladora essa Sim, bem-aventurança, né? sim. Se é que você trouxe, joga pra gente um objetivo ali, né? De buscar a pureza de coração, que é o caminho que a gente tem que desenvolver. A questão de falar dos que choram é falar para todos nós, já, no que a gente é hoje, porque em algum momento a dor vai chegar realmente como um sinal de que a gente tem que buscar uma mudança. Eu escolhi uma bem-aventurança. A Sandra bem lembrou, né? A gente fala muito bem-aventurados, que quer dizer algo como felizes, né? Aqueles que, no meu caso aqui eu escolhi, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque é uma bem-aventurança que é extremamente desafiadora, a gente instaurar na nossa vida esse comportamento de ser alguém misericordioso, que não é só perdoar, né, as grandes ofensas, é ser indulgente com o comportamento daquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia, dentro da nossa casa, no trabalho, porque cada um tem a sua forma de ver o mundo, cada um tem a sua forma de agir diante das dores, diante dos desafios do mundo, que invariavelmente não é igual a nossa, e às vezes a gente tem dificuldade na convivência.
Eu, apesar de ter essa cara de jovem, não sei se vocês percebem isso, parece, né, que quando a gente vai vivendo mais, a gente vai se tornando um pouco intolerante, às vezes, em algumas questões do comportamento das pessoas que estão à nossa volta, né? E essa bem-aventurança convida a gente, ó, todos nós precisamos de misericórdia, ou seja, todos nós precisamos de compreensão, de perdão, de indulgência por parte do outro, porque os nossos comportamentos também não agradam todo mundo, não são perfeitos, porque a gente ainda está em aprendizado, né? E é um convite para a gente exercer isso. E aí, juntando, né, com esse entendimento que é meio global, mas trazendo com um complemento que a doutrina espírita traz, né? Eu sempre fico pensando, ficava nesse exercício, né? Feliz o que é misericordioso, quem sabe perdoar, porque vai ser perdoado. Mas como que é isso, né? Eu perdoo, e aí quem tá vendo a gente às vezes já passou por isso. De eu perdoar, de eu fazer esforço para perdoar as pessoas, mas nem sempre eu encontro perdão quando eu cometo meus, né? Nossa, eu faço a minha parte, mas parece... E acho que talvez é um pouco mais amplo isso, né? Porque quando a gente olha pro que diz a doutrina espírita, quem que julga os nossos atos? Nossa consciência, né? A nossa consciência. Então, quando a gente faz esforço para o perdão, para a indulgência, para compreender o outro, a nossa consciência está registrando isso tudo, né? E aí, o dia que a gente errar, a nossa consciência vai cobrar menos da gente, né? No sentido de que, sim, eu erro, eu cometo ainda meus enganos, porque eu sou um espírito em aprendizado, mas eu estou fazendo esforço para compreender quem também está nesse caminho, né? Então é um trabalho assim de essa bem-aventurança chama a minha atenção, porque é um trabalho diário, como todos, né? De exercitar esses comportamentos. Mas para mim pelo menos, né? De ser misericordioso é um desafio, porque é você olhar para o outro, entender o momento do outro, a dor do outro, o comportamento, a história do outro, porque cada um hoje é o resultado da sua história, né? Por que alguém tem determinados comportamentos? Porque a família era assim, porque ele como espírito traz aquilo, então é desafiador, mas ao mesmo tempo... Olha que diferença faria no nosso mundo se a gente conseguisse viver num mundo em que todo mundo se esforçasse para ser mais misericordioso, né? Então, Jesus sempre trazendo essas reflexões e convidando a gente para posturas diárias, assim, né? De transformar mesmo o mundo, começando por nós, como a gente falou no começo do que significa o Sermão do Monte, né? O quanto isso chama a nossa atenção. Ô, Léo, você me permite? Eu estava justamente fazendo essa reflexão ao vir para cá. Como seria o mundo se nós minimamente, tivéssemos conseguido em tanto tempo, mais de 2000 anos, assim, colocar em prática, né, os ensinamentos que chegaram, quanto de fraternidade, quanto de acolhimento, quanto de injustiça, principalmente, a gente não teria que ver todos os dias. E aí, falando de perdão, que eu acho também muito, muito importante nós colocarmos, essa questão, quando eu cheguei na doutrina espírita, de realmente compreender o perdão como algo que eu faço primeiro para mim, né? Porque eu sempre pensava, poxa, mas eu tenho que perdoar, como o Léo falou, eu perdoo, mas às vezes eu não sou perdoada. Então, tudo eu faço pelo outro, eu tenho que perdoar, mas o outro nem sempre me perdoa. E aí, na doutrina espírita, que eu vim compreender, quando a gente fala de energia e da própria energia, né, que nós construímos em torno de nós, a nossa casa mental, nossa morada mental higienizada, de que esse perdão é que me liberta. Libertador, Esse exatamente. perdão é que me propicia não viver mais com aqueles pensamentos de ódio, de vingança, de injustiça. Então, sim, a gente pode até imaginar que eu entrego o perdão para o outro, mas eu primeiro sou, assim, beneficiada instantaneamente com essa mudança de postura. Porque você não perpetua aquilo que te causou dor. A ausência do perdão... Nem em mim e nem no outro, Isso, né? você, Porque ausência... eu abdico da vingança, mas eu também deixo de ser consumida por esse sentimento, né? E já tem estudos fora de religião mostrando o efeito do perdão na saúde, né? Na mental, etc. Então, olha como Jesus vai longe, né? Acho que são 9 bem-aventuranças, 9 frases ali que ele coloca, e dali a gente tira muito para o nosso aprendizado. Frases curtas, né? É
é bom frisar, né, como é essa sabedoria de Jesus numa frase tão curta, ele traz consolo e um ensinamento. E várias camadas, né? Porque se a gente começa A gente realmente ficaria aqui o a episódio todo falando só estudar, do perdão. então assim, à medida que nós vamos avançando, por isso que nós costumamos dizer na doutrina espírita, para quem está nos ouvindo, que assim, nós vamos descobrindo Jesus aos poucos, e ele é muito brilhante inicialmente, e depois ele se torna ainda mais brilhante, cada vez mais brilhante, à medida que nós vamos, né, percebendo todas essas camadas que estão ali, entregues a nós de maneira sucinta num ensinamento, numa frase, numa passagem. Mas precisamos ir adiante, né? Então a gente fica aqui falando só de. Só de bem-aventurança. Eu acho que a nossa motivação Sim. é para os nossos ouvintes, de repente, irem lá, de fato, na Bíblia, né? E poderem ler na íntegra o Sermão do Monte, que, como falamos aqui, concentra os ensinamentos de Jesus, tá? E aí, na sequência, a gente tem aqui para tratar do sal e da luz, né? Da luz do mundo e do sal da terra. A gente vai encontrar essa passagem lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, né? Então, Jesus diz para cada um de nós sobre sermos essa luz do mundo, este sal da terra. E ele diz, ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Então, como que é para vocês a interpretação desse trecho? Eu acho que assim, esses episódios a gente vai ficar muito assim, né? Numa postura muito de admiração. Mas é difícil sair disso, né? Pela forma como Jesus escolhia o que falava, meio que a pedagogia mesmo, né? Hoje em dia tem gente que estuda isso, né? A forma que Jesus se comunicava, o quanto aquilo leva de aprendizado, de reflexão, deixa do nosso lado o trabalho de exercitar pensamento, ou seja, convida a gente para crescer, né? Coisa de mestre mesmo, de quem ama, de quem quer que cada um comece a dar os seus passos. E nessa passagem do sal da terra, você perguntou, né, de se tornar insosso, mas o que ele escolhe, né, que é algo tão simples, o sal. Vocês são sal da terra. O sal o quê? O sal não se altera, né? Independente do meio que ele tiver, eu sempre vou sentir o gosto do sal. O sal vai sempre estar ali. Quem está cozinhando aí sabe, né? Se não souber dosar, ele até aparece demais e atrapalha. Para ele ter efeito como condimento, não sei, ele precisa se misturar os alimentos, né? Tá chamando a gente de sal da terra, a gente tem que conviver, a gente tem que Ele vivenciar. vai dar o sabor, ele A gente vai, dar vai sabor. aprimorar o Exatamente. sabor. E é até no contato, conservar, no né? Conservar contato, também, conservar, aprimorar. Ele tem que ser ingerido de forma equilibrada, o sal. O sal não pode ser exagerado, né? Ele até fala em outras passagens, no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, não é Jesus quem fala isso, né? Que em outras épocas o céu era tomado com violência, que é o sal em excesso, talvez, né? Que é Por conta da incompreensão, né? do uso da força, né? E Jesus convida a gente para ser o sal, que leva tem esse papel, né? De nos tornar insosso, ou seja, de não deixar de ter essa função que o sal tem. De Se transformar. fazer presente, que isso vai acontecer quando eu me misturo, ou seja, quando eu convivo, quando eu vivo em comunidade, quando eu lido com as pessoas que estão à minha volta. Essa imagem do sal é um negócio que sempre que eu vejo, isso que eu falei, pedimos perdão por ficar aqui sempre nessa, talvez, atitude de admiração, mas mas ao mesmo tempo tem a profundidade, né, do ensinamento. É o sal. Pegou um elemento do dia a dia ali, fazia parte das pessoas, dizendo assim, se o sal se torna insosso, ou seja, né, a gente vai salgar com o quê? Então, se isso tudo tá fazendo, o que eu tô falando, tá fazendo sentido para vocês, agora vocês, no comportamento de vocês, tem que ser o sal da terra, desse planeta. É cumprir um papel. Né? A partir do momento que nós temos, isso, né? A partir do momento que nós temos uma potencialidade, é cumprir esse papel, fazer a diferença onde quer que nós estejamos, dentro de um equilíbrio, nem o muito, nem o menos, Olha como, né? nem a Bastante. omissão, nem o excesso, que também pode ser entendido respeitando
a cada um, porque nem todos pensam da mesma forma. E algo que chama atenção nessa questão do sal é que ele é incorruptível. Ou seja, você vai permanece a sua essência, independente do meio em que você se encontre, independente de onde nós nos misturemos, permanecer ali intacta a sua essência. Acho que essa nossa proposta hoje é bem isso, dessa riqueza de percepções, né? E, inclusive, porque cada um vive um momento e muitas vezes, dependendo do momento que nós vivemos, o ensinamento de Jesus pega por um aspecto muito específico. Então, essa questão que vocês trouxeram do excesso é importantíssima, porque é quando as pessoas se equivocam na prática do bem, limitando, tolhendo, impondo, né? Impondo muitas vezes a crença. Quantas pessoas a gente recebe aqui na FESP que vem aqui, mas que a família não pode saber que vem aqui, né? Então, tem alguém lá naquele lar que muitas vezes acredita piamente que está praticando bem, mas está tolhendo o caminho de uma pessoa, né? A imposição, as guerras, como o Léo trouxe, é o uso desse sal de forma equivocada, né? Mas Jesus nos deu o exemplo da prática do bem. O que A gente tem a aconteceu medida, né? a gente tem a A medida do sal. perfeito, nós temos a medida do sal, né? É a exemplificação de Jesus. E aí, continuando aqui um pouquinho, para a gente também discorrer e aprofundar um pouco mais, nós comentamos que Jesus inicia o sermão, né, falando dos estados íntimos. Ele traz ali as bem-aventuranças. E aí depois, como a Sandra comentou, ele nos pede uma postura afirmativa. É uma postura de prática. Este sal é o sal que vai preservar, ou seja, vai preservar esses ensinamentos, aqueles que já compreenderam, né? Aqueles que se despiram em alguma medida das ilusões, dos enganos e que vão conseguir passar adiante na medida certa esses ensinamentos através da prática, através do exemplo, sim, muitas vezes através da fala. Estamos nós aqui falando de Jesus, né? Tentando viver nosso dia a dia segundo esses ensinamentos, o que a gente já sabe que é sempre um desafio, mas que é necessário e um desafio importante quando a gente confia nessas consolações que Jesus veio nos trazer. E aí, ampliando um pouquinho, então, é prática, são ações afirmativas, é viver no mundo trazendo esse sabor, aprimorando esse sabor, né? Preservando esses ensinamentos, nos preservando na nossa prática do bem também, né? E aí, quando ele fala, somos a luz do mundo. Necessário primeiro acender essa luz em nós. Aí, a partir do momento, é também uma solicitação de um exercício prático, né? Porque acendendo a luz em nós é que a gente consegue iluminar o entorno. Como que a gente acende a luz em nós? Aqui na doutrina espírita, todo mundo já ouviu falar em reforma íntima. Talvez até quem não é espírita já ouviu falar, conhece o termo e quando ouve já vai, deve ser da doutrina espírita, esse aí é espírita, né? Porque reforma íntima é esse trabalho que nós fazemos individualmente de transformação e que assim, não tem como evitar que nos iluminando, a gente consiga também automaticamente iluminar o entorno. Então, esta é a solicitação, que sejamos também essa luz do mundo. Aonde estivermos, aonde moramos, com quem convivemos, que nós possamos levar essa luz, independente aí da intensidade dessa chama, né, que já tremula em nós, mas que a gente consiga iluminar o nosso caminho através da nossa transformação e, de repente, ser fonte de luz também, de claridade para quem está próximo de nós, né? E como vocês acham que a gente pode irradiar essa luz mesmo em ambientes difíceis?
grande desafio, né? Grande desafio. Eu acho que às vezes a gente tem uma prática de negar o sofrimento. E às vezes muito no outro. Quando nós estamos sofrendo, nós queremos essa sustentação, que o outro passe a mão na nossa cabeça. E muitas vezes no outro a gente diz, tá tudo bem, isso vai Entendi. passar. Invalidando, né? Meio que invalidando a dor E do aí outro. não proporciona que o outro elabore a sua própria dor. Né? Então, acho que, primeiro, é não negar o sofrimento. O sofrimento existe, nós sabemos que ele existe, né? Jesus falou, no mundo terei sofrimento, né? Eu venci o mundo. Ele, Terei ele dores no inclusive, mundo, né? nos motiva a isso. Então, o sofrimento existe. Nós sofremos, quem está do nosso lado sofre, então não vamos negar isso, não vamos invalidar, não vamos dizer que é simples, que é fácil, né? Então, considerar essa dor do outro. E aí agir com essa luz que a gente já conseguiu construir. Dependendo da situação, é a paz que a gente leva, é o abraço que a gente leva, né? É uma sustentação, é o estender a mão que a gente leva. Uma oração. Sim, muitas vezes a gente imagina, assim, que precisamos de uma atuação mirabolante, grandiosa. E aí eu estava lembrando aqui, Léo, tem um episódio do TED Talk, não vou lembrar o nome, eu vou procurar nas minhas anotações já e falo. Eu acho que é a Adrienne, se não me engano, uma dançarina que, infelizmente, né, naquela bomba que teve na maratona de Boston, ela perdeu a perna. Eu não sei se vocês ficaram sabendo desse caso, né, muito tempo atrás, mas o que acontece? Ela leva uma palestra para o TED Talk, de muita superação a palestra, e o tema é o que as pessoas dizem quando elas não sabem o que dizer. Que ela viveu muito isso, Não, provavelmente, né? porque imagina, quando você vai visitar esta pessoa que está no hospital ou que já está em casa em recuperação, uma pessoa que você ama, que você quer e que vivia de dançar e não poderá mais dançar. O que é que você fala? Que tipo de apoio, de sustentação você dá? Então, afinal de contas, ela aborda, né? O que é que as pessoas falam quando elas não sabem o que dizer? E aí é muito bacana, contém spoiler. Vou falar, preciso falar. E ela diz assim que, por que a preocupação de ter algo para falar? Basta que você esteja lá. Isso. Basta que você seja suporte. A presença, né? Presença, muitas vezes o ombro para chorar, o abraço amigo, que não, da pessoa que não sabe o que dizer naquele momento, porque é um momento muito desafiador, mas que reflete, eu estou aqui. O que eu posso fazer neste momento, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode implementar em nós levar a luz e o sal para esses momentos É a desafiadores. medida, né? É a medida da gente respeitar o outro, né? Na sua dor. Usar o sal nessa medida, né? O que a gente traz como... E o exemplo é melhor. O exemplo acho que é muito a chave, né? A chave de como eu ajo na vida em sociedade. Sim. Né? Eu posso ser evangélico, eu posso ser católico, espírita, mas se eu sou uma pessoa boa, faço esforço para ser uma pessoa boa, transmitir tranquilidade, né? Ser alguém que está ali nessas situações como essa, alguém que está presente, estendendo a mão, que você precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar em algo, sem querer resolver, né? Tudo. Isso. Ou consolar com palavras. Às vezes, nesse nosso afã de auxiliar, nós achamos que temos que falar alguma coisa. E quando através da doutrina, nós entendemos o que é o magnetismo que nós temos e, às vezes, essa paz que nós transmitimos, Já faz esse muita estar coisa. ali ao lado, nós já estamos emanando toda a serenidade e equilíbrio que aquela pessoa precisa naquele momento. Né? Então, isso é que faz a diferença quando as palavras não fazem E isso é sentido. ser luz, né? Isso é ser Isso luz. é ser luz, isso é ser alguém que quando está presente, as pessoas se sintam bem. Isso. As pessoas se sentem acolhidas, as pessoas se sintam respeitadas, as pessoas se sintam à vontade.
Isso é ser muda luz. o ambiente como o Isso. sal muda o sabor. Altera o ambiente ou produz mudanças no ambiente, assim, quando o sal, quando adicionado a um alimento, um prato, vai também aprimorar esse sabor, mudar esse sabor. Não preciso chegar lá, não, vamos sentar agora aqui, vamos fazer um evangelho no lar, Aí, né? Vai querer mudar uma isso. rotina, uma dinâmica. Não, porque eu sou espírita, então, evangelho. Não preciso, né? Eu preciso. Claro, se a pessoa pede, se a pessoa sente E necessidade, está aberta, está né, para isso. aberta. Claro, né? É muito saudável. É saudável. Indicado e muito Indicado, desejável. E exatamente. nós podemos fazer o nosso evangelho no lar e direcionar as nossas Sim, vibrações para essa pessoa nesse sim, momento que é um também, instrumento que a né? gente tem a nossa. Deixa eu só aproveitar e falar o nome, né, dessa palestrante do TED Talk, então, porque de repente quem quiser pesquisar, né, é Adriane Haslett com H. Davis, uma palestra que eu acho que Hazard Davis. vale a pena ser assistida. E eu estava aqui pensando que nós orientamos muito essa questão dos momentos difíceis, né? Nós diante de terceiros. Mas aí eu queria lançar o desafio para a gente pensar nós conosco mesmo nesses momentos de dificuldade, de desafios que nós temos nas nossas vidas, né? Como todas as pessoas. E aí? No sentido de encontrar em nós a luz? E como lidar? Como lidar com esses momentos, né? Que a luz vai ficando fraquinha, parece que vai apagar. Porque assim, parece que o que acontece, e nós mesmos nos cobramos a ter uma postura, mas muitas vezes o desconsolo, o medo, a insegurança também nos alcança, né? Eu não falo só de espíritas, eu falo daquele que acredita de maneira geral, que muitas vezes nós fazemos essas barganhas com Deus de, olha, eu estou seguindo tudo certinho, por que isso está acontecendo comigo? Né? E aí muitas vezes bate um desconsolo, uma incompreensão. Acho que passa muito para a gente saber, quando a gente fala trabalhar a humildade, é saber o que a gente já conquistou, da consciência, né, do que a gente já conquistou, do que nos falta, né, e o trabalho que nos falta. Acho que quando a doutrina espírita traz pra gente que nós somos espíritos que já caminhamos um pouco, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? A gente sempre encara na Terra, né? Não, em vários mundos, etc. E depois o Kardec pergunta, essa encarnação na Terra é a primeira? O senhor, não, vocês já tiveram várias encarnações, ou seja, a gente já caminhou, já conquistou bastante coisa. Mas essa aí é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Que eu acho que é uma resposta que os espíritos dão lá, não para desanimar, mas para a gente trabalhar a humildade, saber o que eu sou. Eu sou aí no espírito, numa encarnação, num mundo muito material ainda, e ainda distante do que a gente considera perfeição, do que a gente, dentro da nossa compreensão, considera que é ser perfeito. Então a gente está aprendendo, a gente está caminhando. Claro que a gente não pode usar isso sempre como desculpa, né? Mas eu sou imperfeito, gente. Também não vamos. Calma, tô Ou tentando. deixa para próxima. Mas saber Deixa para próxima. se perdoar. Saber se exigir o que a gente é capaz de dar, né? Nas transformações íntimas que a gente está realizando em si mesmo. Não exigir da gente aplicar o perdão 100% do tempo, a indulgência 100% do tempo, e se eu não consigo, eu fico me martirizando, que aí também eu já vi gente largar, às vezes, a doutrina espírita, porque faz muito sentido que a doutrina espírita fala ali, na interpretação dos ensinamentos de Jesus, no sentido do convite à transformação, no sentido de que existe consequência para tudo que a gente faz, e a pessoa começa a se cobrar excessivamente, porque faz muito sentido, então ela começa a se cobrar. Hoje, né, por um motivo ruim, eu respondi de forma ríspida para um parente, para alguém que convive comigo de casa. E a pessoa começava a se cobrar de uma forma tão excessiva que aquilo estava fazendo mal. E aí a gente tem que ter consciência, né, do que a gente é capaz de realizar hoje. Nós somos espíritos, uma encarnação ainda muito material, distante da perfeição. Então eu tenho que saber me perdoar, eu tenho que saber que eu tenho um ritmo para que essas transformações que Jesus convida a gente a fazer aqui no Sermão do Monte acontecerem, para eu me tornar o sal da terra na medida certa e ser a luz que realmente vai iluminar, é um processo para mim também, para cada um de nós. E não é fácil isso. Porque
o orgulho exige da gente uma perfeição, muitas vezes, que a gente acha que tem que ser perfeito, que a gente acha que tem que, né? Não posso falhar, não posso gaguejar na hora que eu for gravar o podcast, eu não posso. Ótimo trazer o orgulho, é ótimo, é muito bom. E isso impede a gente de perceber, sim, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, mas eu vou tropeçar ainda, eu ainda vou ter as minhas dificuldades. E faz sentido isso, mas é difícil trabalhar no dia a dia, porque o orgulho tá ali. O orgulho tá ali. E eu não posso gaguejar, eu não posso errar, eu não posso, né? Se eu quero, eu tô aqui, né? Eu quero ser cristão, eu quero pôr em prática. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Eu quero pegar o Sermão do Monte e implementar no dia a dia tudo de uma vez, né? É uma cobrança cruel essa que a gente faz conosco mesmo, né? Porque nós vamos conseguir fazer entregas, mas não na totalidade. E a gente falou isso no início do episódio. Jesus, ele sabe para quem ele está falando. Nós não estamos prontos, né? E assim, você sabe que qualquer coisa que eu e a Sandra falarmos agora, a gente vai chover no molhado, porque nós vamos ter que. É isso que você falou. Eu acho que resume muito bem o que você falou. E talvez até como na tentativa de expandir, exemplificar, eu gosto muito quando a gente ouve dizer que nós somos hoje, nessa existência, nós somos a nossa melhor versão. Então, se a gente já tem, né? Se temos já consciência das nossas inclinações, né? Das boas, mas daquelas que não são tão éticas, tão dignas, se já desenvolvemos esses insights em nós, da percepção, muitas vezes quais são as alavancas, os convites da vida que nos deixa muito tentados a seguir isso, nós já temos consciência disso, e que hoje somos a nossa melhor versão. Imagina as versões anteriores, né? Então não dá mesmo. Melhor não saber. Então talvez dá para esperar essa prática assim totalmente alinhada. A gente não tem ainda condições de fazer essa entrega, a gente tem condições de se perceber e ir construindo, né, essa melhoria. E aí, nesses momentos em que a dor nos alcança, e a dor alcança, ela chega na nossa vida de alguma forma, por vários aspectos, em várias situações, é lembrar disso, lembrar que nós já nos equivocamos muito. E aí eu faço até um gancho aqui, porque já ouvi dizer que o espírita, assim como o cristão dos primeiros séculos, gosta de sofrer. E isso é um equívoco ótimo. Muito grande, né? Apologia ao sofrimento. Nós sofremos, mas não é que nós perpetuamos ou queremos perpetuar o sofrimento, não. Nós já entendemos, nós espíritas já entendemos que a grande proposta é de superar. A grande proposta é de melhorar. Então, nesses momentos em que a dor nos alcança, dores desafiadoras, se ligar com o alto, buscar aqueles recursos que a gente já construiu. Se tiver que chorar, chora, depois reorganiza, né? Reorganiza e diz, tá bom, o que eu já tenho, no que eu acredito, cadê o meu consolo, para onde minha fé me orienta. Então penso assim que essa é uma prática que, por mais que ela não esteja totalmente construída, ela é a informação, ela é o recurso que tem que estar ali de bate-pronto para ser resgatado, para a gente conseguir se organizar e implementar dentro das nossas possibilidades o que a gente já entendeu do evangelho, que a gente já entendeu da doutrina espírita, né? Faz sentido? E aí passo para a Sandra, que a Sandra estava querendo falar aí, eu me estendi. Eu estou seguindo nesse mesmo seu raciocínio, eu estava pensando nessa questão, né, da dor e pensando nessa frase equivocada de que o espírita gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, essa é a grande verdade, né? E como você bem disse, nós encaramos a dor de uma outra forma. Hoje, certamente, nós não perguntamos por que eu, meu Deus? Por que isso? O que eu fiz? Hoje a nossa pergunta é, para que isso? Ótimo.
o que Ou ainda deveria ser. ou deveria ser. Não, mas acho que a primeira coisa, Sim, certeza. nós já colocamos sempre a responsabilidade em Deus. Ah, Deus está me castigando, Deus não olha para mim. E aí, quando nós conseguimos com os nossos recursos chorar, porque chorar faz parte das nossas emoções, é o que alivia aquilo que afoga o nosso coração, respiramos. E aí então, para quê? O que ainda eu não percebi? O que ainda em mim não está de acordo com a moral do Cristo, que está fazendo com que eu sinta essa dor, que eu veja a dor como algo que não é bom para mim. Não que a dor é um processo educativo. E enquanto é algo educativo, cabe a nós tirar a melhor lição. Porque enquanto nós não compreendemos o que ela está fazendo na nossa vida, nós vamos continuar a sofrer mais ainda. Que é o que a doutrina dos espíritos nos fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer. Como é que nós encaramos essa dor e que decisão, que ação nós vamos tomar a partir disso, com essa bagagem que nós vamos ganhando através do Evangelho de Jesus e da doutrina dos espíritos. Mudar as perguntas, talvez, né? Virar um pouquinho a nossa chavinha. Eu acho que é importantíssimo aí, vou deixar você comentar. É importante mesmo a gente trazer essa questão de que a doutrina espírita nos ensina que a gente pode evoluir pelo amor, né? A dor faz parte pelo estágio que nós estamos, mas não é perpetuar a dor, mas a gente pode evoluir pelo amor. Mas as escolhas desencontradas que a gente faz. E aí uma reflexão rápida, porque a gente falou lá no início também de que se nós vivêssemos minimamente os ensinamentos de Jesus, a gente não sofreria tanto, né? Então, se na prática de cada pessoa do planeta a gente tivesse uma preocupação com o bem do outro, nós já estaríamos com certeza, né, num planeta de regeneração, que é a nossa expectativa, e quantas dores nós poderíamos evitar. Mas muitas vezes é ali a nossa postura querendo que o outro sofra, a gente age de maneira consciente para o outro sofrer na vingança. É o perdão que quebra este ciclo. E aí tem tudo a ver com o que Jesus fala na continuação, né? Se a gente segue em frente ali no Sermão do Monte, que é quando Jesus vem propor uma nova justiça superior à antiga. Que a antiga o que era? O olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, né, no Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito. Eu porém, propor uma nova visão aqui para isso, né? E aí ele propõe pra gente um convite, um compromisso, que sempre muitas vezes, é como se você tivesse, eu tenho os filhos de idade de jovens, né, que ficam jogando no videogame, e vai aumentando sempre, né, a complexidade lá no jogo, né? Aí chega uma hora que você chega lá para enfrentar o chefão, né? Então Jesus fala do amor. As fases vão... Ama um ao outro, ama a si mesmo, etc. Aí chega uma hora que Jesus fala, perdoa as ofensas, vai aumentando, né? Aí quando chega no chefão, é amar os inimigos. Que é o amor que você oferecer a outra face. Oferecer a outra face. Entregue também a capa. Ou seja, tem um trabalho interior, a gente estava falando da questão do trabalhar a luz interior, e olha como é desafiador quando Jesus propõe isso. E aí eu não sei como foi para vocês, esse entendimento, quando Jesus propõe essa ruptura com aquela coisa mais, né, de eu tô falando algo novo, eu tô trazendo algo novo, uma nova proposta aqui, né? Será que a gente consegue? É possível isso? Na doutrina espírita a gente discute muito a questão do amar os inimigos, né? É possível isso? Eu acho que é possível porque ele fez, né? É possível. Talvez para a gente não seja um exercício assim tão tranquilo, mas é possível. Vamos chegar neste nível. Talvez o que a gente consiga agora, primeiro, é não nomear essas pessoas que são mais desafiadoras na nossa vida como inimigos, né? E aí eu vou voltar um pouquinho no perdão, que eu acho que é importante agora, sabe, Léo? Porque a gente imagina perdoar, de repente, uma desfeita ou algo que nos feriu muito, né? Que nos injuriou muito. Assim, a gente imagina perdoar de maneira natural, como que o perdão aflora.
E não é bem assim. Nós trazemos essas nossas, né, inclinações, muitas vezes, para práticas que não são práticas do bem, práticas positivas. O perdão é um movimento íntimo, consciente de mudança. Então, muitas vezes eu não consigo de bate-pronto oferecer o perdão. O que eu consigo oferecer? Eu consigo oferecer, de repente, o não me ligar constantemente a esse pensamento, a não ficar ruminando a situação, a não ficar sofrendo, sabe? Então, assim, é uma prática que nós vamos construindo em nós aos poucos. Então, se eu percebo que eu estou ligada àquela pessoa com sentimentos negativos, com sentimentos muitas vezes de desejo que a pessoa se dê mal, eu mudo o meu padrão mental, eu mudo a qualidade dos meus pensamentos, né? Isso só faz sentido quando a gente compreende o ensinamento de Jesus, né? Porque assim, se a gente vive totalmente fora dessa percepção da prática que Jesus veio nos ensinar, não faz assim, não tem critério dizer, eu vou deixar isso passar barato, que é normalmente, né? Eu vou deixar barato, que é normalmente que a gente fazia há pouco tempo atrás, em outras existências com certeza, e antes de começar a construir o ensinamento de Jesus dentro de nós, ainda fazíamos isso, né? Então, eu tenho que me vingar ou ir à forra, como a gente falava, dar resposta à desforra, altura, né? uma resposta à altura, que é justamente olho por olho, dente por dente. Que, aliás, tem algo importante aí dessa lei de Talião, que tinha a proposta de limitar a violência. Limitar a violência. Quer dizer, já era um avanço. Aí depois Jesus vem e amplia totalmente, mas inicialmente, então, se eu matasse o bode do vizinho, o vizinho poderia vir e matar um bode meu, né? E não assim destruir todo o rebanho, como a gente costumava fazer, que era o excesso, né? Ali, então eu vou me vingar e me vingava no excesso. Mas é claro que Jesus vem. Vou deixar a Sandra falar, depois eu gostaria de voltar aqui. Mas é claro que Jesus vem para ampliar essa percepção. É o que você disse, é o que Jesus nos diz. Ouviste o que está na lei. Eu, porém, é Jesus inaugurando um momento em que nós tínhamos condições de fazer uma entrega, mudar de nível no jogo, De ir para a próxima né? fase. De ir para a próxima fase. A gente só passa a próxima fase quando a gente foi capaz de superar as anteriores. Sim, exatamente. Faz sentido isso, né? Porque Jesus sabe que a gente já pode começar a colocar em prática, nesse sentido. Sim, e olha que maravilhoso, nós tínhamos lá esses espíritos em condições, com essa grandeza moral, envergadura moral de compreender essa missão de Jesus e de serem ali, né, os vanguardistas de uma prática, para gente que vinha atrás e que ainda não compreendia, né? Pensando exatamente nessas fases, né, nós vamos compreendendo até a questão desse aprimoramento moral, espiritual. Como se fosse uma escala. Isso, porque quando você fala da lei de Talião, que hoje, traduzindo, acaba sendo a mesma coisa, na época, vamos dizer assim, era algo que inibia, né? Isso de, se você matar um bode do seu vizinho, nós vamos, né, um bode seu será sacrificado. Então, era uma coisa que inibia. E estamos caminhando hoje para, ao invés de ser aquela coisa de inibição, de você tomar essa decisão, que vai ser uma construção. E aí vem essas angústias que você falou anteriormente, não, mas eu não consigo ainda seguir os ensinamentos de Jesus, mas calma. Como você disse, é uma construção. Nós saímos de um período em que necessitávamos deste, vamos dizer assim, do medo, da imposição e do castigo, para chegar a um tempo das escolhas. E Jesus, nestes ensinamentos que ele vai nos trazendo, ele vai dizendo que escolhas melhores nós podemos fazer, onde é que nós temos que trabalhar. Quando falamos da luz, também é isso, da transformação interior. O mundo não vai mudar. Nós não vamos mudar o mundo.
Nós vamos mudar a nós mesmas. E a partir daí é que nós vamos percebendo como o nosso entorno vai mudando. Não porque mudamos o outro, porque isso gera em nós angústia. Mudar o outro, temos a expectativa que o outro seja de tal e qual forma, e aí nós ficamos ali tentando de toda forma mudar o outro, dizer ao outro o que ele deve ou não deve fazer. Quando, pelo exemplo, como você disse, é que nós vamos mudando a nossa vibração e o nosso entorno. Então, avançamos, nós nos aprimoramos e muito. E essa proposta, imaginem alguém chegar hoje com uma proposta revolucionária, inovadora. Tudo aquilo que é diferente, no começo causa um desconforto. E cabe a nós respirar e pensar, faz sentido isso? Porque hoje, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, você fala, nossa, como pode um ensinamento que é tão simples, mas que é aplicável a tudo em nossa vida e que é a resposta de tudo para nós? Para que nós não enfrentemos, né, não criemos na nossa própria vida aí contrariedades, mas como também para poder vivenciá-las. Então, poder compreender a fundo essa sabedoria de Jesus e essa construção de aplicá-la, de colocar em prática, desse esforço que é de dia a dia, nós vamos escorregar. E aí ter aquela misericórdia para conosco mesmo e dizer, eu tentei, daqui por diante eu vou tentar ainda mais. Porque é uma construção de nós mesmos. Quando falamos de edificação do reino dos céus, não é isso? Não é uma construção tijolinho a tijolinho? Dentro de nós, né? E Jesus convida a gente para sair da questão de cumprir uma lei, porque é certo, não vou roubar o bode do meu vizinho, senão ele vai ter que... E ele leva isso para transformar um sentimento, né? Eu não vou só cumprir uma lei porque é o certo, assim as pessoas vão me considerar uma pessoa justa. Jesus está convidando, transforme esse sentimento para com todos que no seu dia a dia, de alguma forma, te machucam, te causam uma contrariedade. Trabalhe isso dentro de você, né? Desenvolve esse amor, seja num primeiro momento, não dando trela para um mau pensamento, no segundo momento, não querendo o mal da pessoa, não quero ela perto de mim, mas também não quero o mal dela, que Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma questão que é material, que é de fluídica, energética. Eu não consigo conviver, estar perto de alguém que é muito diferente de mim, que tem uma vida muito diferente da minha, porque isso é energia, valores, né? Isso. Valores muito diferentes. Mas eu posso não desejar o mal. Isso já dá para fazer. Dá um trabalho? Também dá um trabalho. Mas já dá para fazer, é factível, né? O amar os inimigos não é eu não preciso virar o melhor amigo da pessoa, mas respeito, não desejar o mal, querer o bem. Não desejar o mal também não basta somente, né? Mas querer que a pessoa seja feliz. Não preciso... Aí já é outro nível, né? Acho que aumentando, né? Primeiro, não desejo o mal. Você já elevou. Depois já. eu torço para que tudo dê certo. Eu queria resgatar aqui, porque nós começamos falando da bem-aventuranças, então assim, vamos lá. Jesus nos alerta dos estados íntimos, nos consola, nos dá o caminho, depois ele pede a ação afirmativa, né? Então, sermos o sal do mundo, a luz do mundo, né? E nesse trecho, eu acho que ele nos convida a essa revisão ética. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, olha que grandiosidade, a gente está avançando nos níveis mesmo, né? E assim, de uma proposta de ruptura com o que tinha até então, de compreensão total. Eu acho, Sandra, que não foi somente desconforto que ele causou. Eu acho que ele trouxe muito conforto para os excluídos. Sim. Mas quem fazia parte daquele sistema foi muito mais que desconforto, mais né? Que desconforto. Até porque já sabemos o desfecho da história, que a gente vai tratar no próximo episódio. no próximo, não percam. No próximo foi episódio. Mais do que desconforto. Que Jesus causou. Muito mais do que desconforto. Mas veja que grandiosidade ele nos traz, né? E aí tô até lembrando de Pedro aqui, quantas vezes eu devo perdoar, né? Será 6? Será 7, né? Porque nós temos uma passagem, infelizmente não vou lembrar agora, mas nós temos uma passagem no Antigo Testamento que sugere
perdoar 3 vezes. Então, Pedro tinha um parâmetro. Ele não tirou do nada, ele tinha um parâmetro. Então, claro, ele coloca o dobro. Tô bem na foto, eu não coloco o dobro. Fazendo o dobro. Ó, que Nossa, legal, ó, olha que Falava legal. só. 3 lá, tô propondo Aprendi. 6 aqui. Aprendi bastante E aí, já. o que vem? Vem a ruptura daquela prática que o Léo falou, que é legalista, que é assim, eu tô ali no cumprimento, no roteirinho da lei, mas que não toca meu coração, sabe? Tô fazendo o que todo mundo faz de maneira automática, não toca meu coração. Então, não, é 70 vezes o 7. 70 vezes o 7. Perca aí a quantidade de vezes que você perdoa, porque é necessário perdoar sempre. Então, essa aqui é a grandeza, né, da lei que Jesus vem trazer em detrimento dessa lei antiga que nos era posta. Melhor a gente seguir, senão a gente pode ficar aqui mais. Vamos. Tem um último tema caminhando, né, pro final, que é no Sermão do Monte, que tá o Pai Nosso. A oração que Jesus deixa. Alguém pergunta para Jesus, né? Como que eu faço para orar? Como é que... Ele não traz só o Pai Nosso, né? Ele dá um roteirinho ali. Qual que é o roteirinho que Jesus dá pra gente ali sobre oração, se ligar com Deus? Quem começa? Eu começo? Sandra Pode já começar. estava. Eu estava aqui já construindo, né? Como eu poderia dizer. Como tudo que Jesus faz, ele traz muitos ensinamentos em poucas palavras, né? Que ele está nos dizendo sobre a nossa relação com Deus, conosco e com o próximo. E à medida em que nós vamos lendo frase a frase, né? Parágrafo a parágrafo dessa oração, mais uma vez um convite para a nossa reflexão. Porque se nós falarmos o Pai Nosso inteiro de uma forma corrida e não pararmos para pensar em primeiro lugar, né, que ele fala Pai Nosso, olha só, somos todos irmãos, né? Isso é uma coisa que sempre me pega. Que Jesus poderia falar, meu Pai que está no céu. Estaria errado? Não. Deixaria de ser bonita a prece? Mas não nos incluiria, né? Não se Não é? incluiria. Não, Pai você Nosso. se sente filho de Deus, E você se se sente sente irmão, amado e sente e irmão nos do sentimos outro. irmãos. Olha só, acolhimento e reflexão, né? E aí, pulando já mais lá para frente, quando nós falamos do perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí vem outra reflexão, porque vem um acolhimento. Deus é misericordioso, meus pecados, meus equívocos, trocando aqui, serão perdoados. Mas e nós estamos já conseguindo esse perdão para o outro, ou pelo menos que esforço estamos fazendo para perdoar? Talvez o caminho primeiro do respirar, do compreender, do tolerar, para chegar no ponto talvez do perdão. Então, penso que essa oração ela é rica em acolhimento para os nossos corações, mas também um convite para refletirmos sobre nós e como nós estamos nos relacionando com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos irmãos. Eu vou por essa linha e dizer que essa oração é um meio de a gente reorganizar o coração, né? Então, descobrimos que Deus é Pai de todos e, consequentemente, somos todos irmãos, né? Várias questões como nos entregar à providência, né? Entender que nós temos vontades, mas a vontade dele é maior, porque a vontade dele vai sempre exprimir o que é melhor para nós, por mais que não compreendamos. Livrai-nos do mal é a consciência de que nós ainda precisamos de amparo e precisamos nos entregar à providência, seja feita a vossa vontade. Então, é uma oração para ser realizada, vivenciada, tanto naqueles momentos em que a vida está mais tranquila, porque vários aspectos neste momento vão tocar mais o nosso coração, mas também quando a gente está diante do sofrimento, é uma oração extremamente consoladora, como nós dissemos aqui. E nem tudo a gente consegue mudar,
muitas vezes a gente tem, né, que nos resignar na força ativa da oração, não é só cruzar os braços, né? Mas muitas vezes vamos minorar situações, não conseguir resolvê-las de toda. E aí confiar que Deus, que é nosso Pai, sabe o que nós precisamos e o que é melhor para nós em todos os momentos da nossa vida. É uma mensagem de confiança, né? De vem o reino, o pão nosso de cada dia, mas o que a Rosânia destacou ali, né? Que é a confiança de quem age, de quem não está parado, de quem está buscando, de quem está... Pelo menos em energia, né? Vibrando, confiando, a confiança em si, né? É um grande movimento interno, né? Sim. E Jesus não fala só do Pai Nosso, né? Ele coloca ali uma forma, né? De se recolher, né? Tá num lugar que você... É claro que você não precisa fazer a oração só quando estiver sozinho em casa. Posso fazer no ônibus, mas se recolher internamente. Se recolher nas suas reflexões para fortalecer essa ligação com Deus. E aí eu sempre lembro do companheiro aqui da federação, quando a gente fala de ligação com Deus, que é o Irineu, aquele significado de religião, sabe? Que é tradicional, é o religar. Ah, religião é o religar, religião é o religar. Um dia ele falou assim, eu falei, ele tem razão. Porque ele falou, que religar? Eu nunca me desliguei, Deus nunca se desligou de mim. E é isso que Jesus está colocando ali, né? A gente está sempre ligado. Só que Deus respeita nosso momento, a nossa vontade de buscá-lo, né? A nossa abertura do coração para receber o que ele está disposto a nos enviar de força, de sustentação para que a gente realize. E essa oração, só complementando tudo que vocês colocaram, é um caminho, né, para esse entendimento, para fortalecer essa ligação, mas não recriar uma ligação que ela nunca deixou de existir, porque Deus não nos abandona, né? Nunca tá... O que acontece às vezes é que nós nos afastamos, Sim. né? Sim, Mas nós que nos afastamos. E essa inteligência, né? Os bons espíritos também, eles respeitam o nosso momento, respeitam as nossas vontades, né? E Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. A doutrina espírita nos esclarece. falaram que nosso tempo tá acabando. Sim, algo que eu não acredito. E seria realmente assim inimaginável conseguirmos abordar todo Tudo. o Sermão do Monte em apenas uma hora em alguns minutos. E aí, o que vocês acham de uma rodada tipo o que ficou de fora do que a gente falou? Que a gente gostaria de lembrar? Que cada um gostaria de lembrar. Sandra. Tantas coisas, né? Eu gostaria de lembrar sobre a regra de ouro, né? Porque quando se fala sobre o maior mandamento, porque todos os ensinamentos de Jesus, se podemos dizer, tem uma base, que é a lei de amor. Como é que nós cumprimos essa lei de amor? E ele mesmo, olha só, ele mesmo, para que não tivesse nenhuma dúvida, nos disse: quer fazer o outro o que nós gostaríamos que fizesse por nós. Toda vez que estivermos diante do outro, se nós pensarmos nisso, nós chegaríamos naquele patamar de imaginem um mundo em que nós conseguíssemos seguir ali todos os ensinamentos de Jesus. E é bem interessante porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, e essa nossa caminhada é nesse sentido, que ele fala que Deus nos criou iguais para a dor. Iguais para a dor, ou seja, todos nós, como nós dissemos no começo, todos nós sentimos dores. Então, nós sabemos o que machuca o outro, nós sabemos o que prejudica, o que faz mal ao outro. E, no entanto, para o bem, Deus fez de uma forma infinita. Então, cada um tem ali uma infinidade de possibilidades e de oportunidades de fazer o bem, de levar a felicidade para o outro, de levar o consolo, de levar a luz, de levar o sal, de salgar, de dar aquele tempero à vida do outro, de dar muitas vezes até mesmo sentido, às vezes só estar ao lado da pessoa, como nós dissemos, ou de uma palavra, ou de um olhar, nós podemos dar um novo sentido, um novo significado à vida das pessoas. Então, essa regra de ouro, ela foi entregue como que assim, na dúvida, se realmente você tem dúvida de como cumprir a lei de amor,
é isso. Vou fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. E certamente vai dar certo e certamente nós estaremos no caminho que nos conduz a essa paz e essa felicidade que nós tanto buscamos. Isso. Tem que falar o meu também, porque depois dessa. Tá bom. Não sei o que eu posso mais. Eu só queria lembrar de um ensinamento que a gente não falou aqui, que é o de edificar a casa sobre a rocha, né? Que Jesus fala. Jesus fala que aquele que ouve as palavras dele e pratica, que é o esforço que a gente está propondo aqui para nós, para todos que estão vendo a gente, é como se fosse a pessoa o homem prudente, a pessoa prudente que construiu a casa sobre a rocha. Pode vir chuva, pode vir as enchentes, os ventos fortes, a casa vai ficar intacta, né? Ele está falando da rocha, sobre onde que está convidando a gente a construir a nossa fé sobre uma base forte, né? Sobre questões que realmente façam sentido para o nosso coração, sobre questões que nos convidem realmente a uma reflexão que é real, né? Não simplesmente eu vou. Por que eu tenho que ser uma boa pessoa, respeitar o próximo? Porque Jesus falou que faz sentido para mim, que eu sei que se eu não fizer isso traz dor pro meu coração, né? Convida a gente a construir essa fé robusta, essa base para casa, né? A nossa casa, porque aí pode vir realmente o vento, a chuva, a enchente, não vai derrubar, porque a nossa fé vai estar lá. E é também outra grande missão, né? Outro grande compromisso nosso com o outro e com a gente mesmo, de construir essa base forte. Me questionar toda hora. Por quê? Por quê? Por que perdoar? Por que amar o inimigo? Por que ter esse trabalho todo de não querer mal a alguém? Né? E Jesus vai colocando, por que querer mal? Das dores que isso pode trazer pra gente. E tudo que ele faz é porque ama a gente. Não quer que a gente sinta essas dores, né? Que a gente evite essas dores. E essa passagem de edificar sobre a rocha, a gente coloca isso bem pra gente. E o seu, Rosânia? Que você acha que ficou de fora aí que poderia ser lembrado? Que eu adoro, além do que vocês falaram, né? É o verdadeiro tesouro. Então, quando Jesus diz que para nós não ajuntarmos os tesouros da terra, aqueles que as traças corroem, que os ladrões roubam, né? Que nós devemos estar aí imbuídos desse desejo de ajuntar os tesouros do céu. E aí ele traz aquela frase linda, maravilhosa, que fala para nós assim, ó, e olha o alerta, né? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Então pelo que nós E é estamos tão atual, ansiando? né? Muito, muito. E eu corro aqui o risco, não corro risco, posso falar que continuará sendo atual, até nós construirmos em nós esses ensinamentos, edificarmos esses ensinamentos, continuará sendo atual, porque a gente passa toda uma existência, muitas vezes, iludidos por essas conquistas, não ajuntando nenhum tesouro no céu. Então, onde está o nosso coração? E aí traz a reflexão, o que nós somos capazes de fazer para juntar esses tesouros da terra, que são passageiros, que as traças corroem, que os ladrões vêm e levam. Então, de fato, o que nós levamos conosco? Quais são esses tesouros do céu? E nós podemos pensar que é muito difícil ajuntar esse tesouro do céu. E não é. É uma prática cotidiana, de gestos simples, de comportamentos que já estão ao nosso alcance. Falamos muitos deles aqui, né? O mudar esse padrão de pensamento, se eu estou desejando o mal, eu começo erradicando de mim esse tipo de pensamento, eu olho para o outro, eu auxilio, eu tenho misericórdia, eu passo a desenvolver a misericórdia, que é muito necessária, principalmente diante da falha. Porque a gente acostuma julgar, costumamos condenar, mas diante da nossa falha, a gente espera encontrar a compreensão. Então, acho que a grande reflexão é: onde está o nosso coração? Porque lá está o nosso tesouro. E lembrar que nós continuamos as nossas experiências. Então,
é bom que a nossa conta bancária esteja robusta, né? no lado de lá, e pelo menos a gente tenha aberto uma conta bancária, tenha algum valor ali que nos auxilie, né? Assim, alguns trocados ali com os quais a gente possa trabalhar e aumentar, digamos assim, essas nossas moedas, essas nossas virtudes. É isso que eu deixo. Isso aí. Chegamos, foi muito legal, meninos. Bom, também Chegamos achei. ao Obrigada a final vocês. do nosso encontro de hoje. Grande honra partilhar esse momento com vocês duas. Sandra, quer deixar sua mensagem final? Eu gostaria de aqui uma reflexão, né, para todos nós, que as bem-aventuranças elas possam encontrar morada nos nossos corações. E é dessa forma que nós vamos nos aproximando ainda mais de Jesus. É isso. Eu espero que tudo que foi dito aqui, né, nessa presença dessa energia do Natal, faça mais sentido para cada um de nós e que a gente consiga ir implementando essas mudanças, essas melhorias em nós e que a gente possa viver um Natal realmente com Jesus. É isso. Agradecemos a companhia de vocês. Ficamos esperando vocês para a parte 2 desse especial, que a gente vai falar da vida, da paixão, da ressurreição de Jesus. E se fez sentido para vocês esse conteúdo, compartilhem com um amigo, com um familiar, deixem lá suas impressões, seja no YouTube, seja no Spotify. Vocês são a razão desse nosso trabalho aqui. Até o próximo episódio.